O único Deus chamado de Senhor na Bíblia, além do próprio Deus, é o dinheiro ou mamon. E nesse vídeo eu quero falar para você como é sutil a gente honrar o dinheiro ou a mamon sem muitas vezes perceber que nós estamos prestando mais atenção na sua influência do que naquilo que Deus pode fazer pela nossa vida e pelas nossas histórias. E eu queria te perguntar, quantas vezes você já parou na frente da televisão e começou a comer sem perceber o que você estava fazendo? Talvez agora você esteja me assistindo, comendo alguma coisa e talvez você não esteja nem sentindo o gosto daquilo que você está comendo. E nós, como seres humanos, não temos como fugir de viver em três tempos: passado, presente e futuro. E o problema na nossa vida é que a gente está vivendo, na maioria dos casos, em um tempo e esquecendo dos outros dois. Você fica preso no passado e automaticamente gera tristeza, depressão e culpa. E aí, se você vive o presente, basicamente você é imediatista, quer tudo pro agora. Talvez você pense, e se eu viver amanhã, por que eu invisto meu dinheiro? Por que eu vou planejar daqui 5, 10 anos? Eu quero viver o hoje, para mim o que importa é o agora. E aí quem vive demais no futuro está ansioso para que ele aconteça no agora ou preocupado demais querendo viver o que não se vive. E existe um texto na palavra que mostra exatamente como que cada um de nós somos tentados a ter posicionamentos que são sutis, mas na verdade revelam que você não está demonstrando a sua aliança que você tem com Deus e está mais preocupado e servindo a mamon e ao dinheiro do que acreditando que Deus é teu pai, que Deus é provedor e que Deus sabe de todas as coisas que podem acontecer e devem acontecer na sua vida. Antes de eu ler esse texto, eu quero te pedir, se inscreva no canal, curte esse vídeo e compartilha com aquele amigo cristão que está passando por um momento de ansiedade, de depressão ou muitas vezes vivendo muito hoje sem se preocupar com amanhã. A Bíblia nos diz o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Aí Jesus deixa claro, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Por isso, digo a vocês que não se preocupem com a vossa própria vida, ao que comer ou beber, nem o corpo quanto ao que vestir. A vida não é mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial de vocês as alimentam. Vocês não têm muito mais valor do que elas? Jesus até aí ele diz o seguinte: vocês estão preocupados com a comida, com a bebida, com as roupas, mas na verdade os pássaros que não têm a mesma aliança que eu tenho com vocês, eles são supridos de alguma forma. Por que vocês estão preocupados a respeito do que é básico, a respeito do que eu já disse que vou suprir na vida de vocês? E Jesus continua dizendo: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, digo a vocês que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? E aí Jesus entra com os dois pés no peito, dizendo: portanto, não se preocupem, dizendo, o que comeremos, ou o que beberemos, ou o que vestiremos, pois os gentios é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial de vocês sabe que precisam delas. Então, Jesus ele disse aqui, se vocês se preocuparem com roupa, com comida, com aquilo que é básico, naturalmente vocês estão seguindo um padrão de quem não tem aliança com Deus, de quem não é filho de Deus, e vocês estão se preocupando com aquilo que é indevido. O que é interessante nesse versículo é justamente ele dizer, pois os gentios correm atrás dessas coisas. E o que a Bíblia nos ensina, por exemplo, em outros textos? Aos pecadores Deus dá trabalho. E a Bíblia nos ensina que as bênçãos correm atrás de nós, que temos aliança com Deus. Então, Jesus ele acaba dizendo, você está servindo a mamon, você está servindo ao dinheiro, quando você se preocupa com o que você tem que beber, com o que você tem que vestir, com o que você vai comer, porque na verdade tudo isso, meu Pai, o nosso Pai, sabe que vocês precisam de todas essas coisas. Então não se compare com aquele que não tem aliança, não se compare com quem não é filho. Jesus ele diz isso e é exatamente isso que acaba acontecendo com as nossas vidas. Aí você fala, Mateus, mas onde você está querendo chegar? Sabe qual que é o problema?
O problema é que, algum tempo atrás, por exemplo, eu fiquei extremamente preocupado com algumas situações que eu queria que acontecesse, aquilo tomava meu pensamento, eu ficava ansioso, eu queria que as coisas acontecessem no agora, ou me sentia culpado por algo no meu passado, ou na verdade eu queria que o futuro chegasse logo. E aí, no meio de todo esse caos da minha mente, todos esses pensamentos que estavam tomando conta do meu ser, Deus disse para mim: você não serve a Mamon quando você é avarento, quando você é ganancioso, quando você quer ter mais do que você tem. Você serve a Mamon e ao dinheiro quando você se preocupa demais, quando você fica ansioso e quando você não crê que sou eu que te supro em todas as suas necessidades. Então, muitas vezes você está lá julgando o rico, julgando o avarento, ou aquele que é mesquinho, que não divide os seus bens com ninguém, mas na verdade você está servindo ao dinheiro, só que na sua ansiedade, na sua depressão por não ter feito o que você deveria ter feito, na sua depressão por se sentir culpado de erros financeiros que você já tomou e não se perdoou, ou por querer que as coisas aconteçam no hoje e elas não aconteceram ainda. Isso é muito grave porque é sutil e passa despercebido. E a gente nem percebe que a nossa ansiedade, a nossa preocupação precisa ser lançada sobre Jesus, o nosso fardo precisa ser trocado. E a Bíblia já nos mostra que nós não temos capacidade nenhuma de carregar essas preocupações, porque nós não temos capacidade também de mudar absolutamente nada na nossa vida sem com que Deus permita. Para quem não sabe, nós temos uma cachorrinha e de vez em quando ela pede para subir na cama para dormir com a gente. Só que num determinado dia eu estava descendo ela da cama e ela simplesmente começou a se debater e ela se jogou. E aí a hora que ela se jogou da cama, ela caiu. Tá tudo bem, não aconteceu absolutamente nada. Só que Deus na hora me lembrou, falando: quantas vezes você já desceu ela da cama? Quantas vezes você já fez com que ela subisse e ela descesse completamente em segurança e nada aconteceu com ela? Por que todas as vezes, ou na grande maioria, quando você vai descer ela da cama, ela fica ansiosa e ela quer se jogar ou dar um jeito na própria vida? Assim é você. Quantas vezes eu já supri a sua vida? Quantos meses você não sabia de onde viria a provisão e veio? Quantas vezes eu já fiz mais do que você imaginava? Eu lembro de um testemunho, eu tinha mais ou menos uns 7, 8 anos, e a gente morava de favor na igreja que a gente congregava, e o meu pai em determinado momento falou assim: Mateus, busca essas coisas aqui no mercado, porque a gente precisa comprar para a igreja, porque os meus pais serviam na igreja em alguns momentos. E eu fui. Quando eu fui, eu vi um doce, que eu me lembro que era 10 centavos. E eu voltei, cheguei pro meu pai e falei para ele: pai, eu queria um doce, custa 10 centavos. Ele pegou e falou: Mateus, eu não tenho, porque o dinheiro da igreja a gente recebia para poder comprar as coisas, só que não era nosso. Então ele não podia pegar do dinheiro da igreja para poder me dar. Então ele falou: Mateus, eu não tenho. Falei: pai, mas são 10 centavos. Ele falou assim: Mateus, eu não tenho 1 centavo, vai orar. E eu lembro que eu fui no quarto, dobrei o meu joelho, falei: Deus, eu queria aquele doce. Se o senhor puder, o senhor me dá esse doce aí, porque tá complicado, tô com vontade. Passaram alguns minutos, bateu o pastor da nossa igreja, entrou lá, tudo, e eu estava rodando peão ainda na minha casa lá brincando. Ele falou assim: Mateus, tudo bem? Deixa eu ver se o peão brincou um pouquinho comigo. Eu lembro que ele ainda rodou o peão, colocou na minha orelha e machucou minha orelha ainda. Eu fiquei meio bravo, mas tudo bem. Era o pastor da igreja, né? Eu fiquei quieto. Só que ele pegou e falou assim: tô aqui, Mateus, R$1 para você comprar um doce. Alguns minutos depois. Esse Deus tem me sustentado desde então, desde que eu tenho 7, 8 anos. E na verdade, antes de tudo isso, ele sempre me fez ser mais do que vencedor e passar pela cada situação provendo. Eu sei que em vários momentos a gente não tinha tudo o que eu gostaria, mas ele sempre me supriu. Eu lembro de algumas vezes que a gente só tinha pão com manteiga. E eu chegava para minha mãe e falava: mãe, você comprou queijo? Ela falava: não, Mateus, é manteiga. E o sabor que eu sentia era de queijo, porque era Deus suprindo a minha história desde aquela época. Então o que eu quero dizer para você é que existe um poder de Deus para suprir a minha vida e suprir a sua vida. E todas as vezes que a gente se preocupa, é ansioso, todas as vezes que a gente se preocupa exageradamente, o que na verdade Jesus está dizendo é a mesma coisa que eu disse para minha cachorrinha: será que eu já não desci ela tantas vezes dessa cama e eu nunca derrubei ela? A mensagem que fica nesse vídeo é que não é a avareza e a ganância que nos faz pecar ou sermos servos de Mamon, mas é justamente a nossa preocupação, muitas vezes, a nossa ansiedade e a nossa falta da confiança que Deus é o nosso provedor e aquele que faz todas as coisas na nossa vida. Jesus chega a dizer no final desses versículos: basta a cada dia o seu mal ou os seus problemas. Então,
Deixe com que Deus seja o solucionador dos seus problemas, aquele que vinga as suas guerras e toma conta da sua história, porque caso contrário, você tome a rédea da sua vida, você vai ser como aquele que não tem aliança e que está se preocupando com algo que só Deus deveria cuidar e não você mesmo. Deus abençoe, até o próximo vídeo.